Bem-vindos ao canal do Willy, um canal para evolução espiritual e pessoal. Fala, meus amigos e minhas amigas queridas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje vamos falar sobre um assunto muito polêmico, um assunto que muitos de nós temos dificuldade em decidir, um assunto que muitos de nós temos medo de encarar. Esse assunto é o veganismo. O que significa o veganismo? O veganismo significa você adotar um estilo de vida onde você para de usar ou se alimentar de qualquer coisa que tenha de origem animal. Por exemplo, você para de usar roupas que venham de origem animal, produtos, comida. Porém, uma das principais coisas é a alimentação. Por mais que usar produtos de origem animal como shampoo e produtos que são testados em animais também seja importante, o maior passo é a alimentação. É o passo que as pessoas mais têm dificuldade. Então, nesse assunto, eu quero tratar sobre: será que as pessoas que são espirituais podem comer carne? Será que as pessoas que são espirituais podem beber leite ou se alimentar de produtos que sejam de origem animal? Bom, antes de eu falar minha resposta sobre isso, a gente tem que entender o que é uma pessoa espiritual, porque essa palavra ela foi muito banalizada hoje em dia. Assim como a palavra amor, a palavra espiritualizada ou espiritual, ela perdeu o seu sentido. Isso significa o quê? Ela tem muitos sentidos. Existem as pessoas que são espirituais, o ego espiritual, tem pessoas que são espirituais e são religiosas. Porém, quando eu estou falando aqui de espiritualidade, no meu ponto de vista, significa uma pessoa que está tentando ou está no caminho de viver a vida a partir do seu espírito. Espírito significa o quê? Essência e verdadeira natureza, o seu verdadeiro eu. Isso que significa para mim você ser uma pessoa espiritual. Você estar vivendo a sua vida a partir da sua essência, ou pelo menos tentando. Porque existe uma grande diferença entre você viver a sua vida totalmente a partir do seu espírito e você estar no caminho para viver a sua vida a partir do seu espírito. Então, quando eu estou falando de pessoas espirituais, significa isso: uma pessoa que está querendo viver a vida dela a partir da essência dela. Bom, agora a gente pode passar para o segundo passo. Uma pessoa que está vivendo a partir da essência dela, tudo que ela faz com a essência dela. Tudo que ela decide com a essência dela. Todos os movimentos que ela faz, todos os caminhos que ela toma, são feitos a partir da essência dela. Então, quando se trata de viver uma vida espiritual, é uma vida muito difícil, porque pouquíssimas pessoas têm coragem de viver a vida a partir da essência, porque é muito difícil. Pelo menos no início ou na metade do caminho é uma vida muito difícil. Quando eu falo de viver uma vida espiritual, uma vida a partir do espírito, eu posso dar o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi uma pessoa que viveu a vida dele toda a partir do Espírito. Ele tinha coragem de viver a partir do Espírito. Ele tinha força de vontade. Por mais que ele tinha o lado humano dele, o lado do ego dele, assim como existe uma passagem na Bíblia onde Jesus ia ser crucificado e ele pediu para Deus para poupar ele do momento da crucificação, esse é o lado ego de Jesus Cristo, é o lado humano dele. Porém, logo depois que ele falava isso, ele falava: mas eu tenho meu espírito forte e eu estou pronto para isso. Então, quando eu falo de ver a vida uma vida espiritual, é exatamente seguir os passos que Jesus seguiu. É um passo onde é que a gente
começa a viver totalmente a partir da nossa essência. Então, quando se trata de veganismo, existem muitas perspectivas diferentes, muitas maneiras de decidir se você vai parar de comer animais ou não, ou derivados de animais ou não. Tem pessoas que param de comer animais, por exemplo, por uma perspectiva egoísta. Por exemplo, elas querem ser mais saudáveis, elas não querem engordar, elas não querem adquirir câncer, então elas param de comer animais. Isso é uma perspectiva egoísta, é uma perspectiva que vem do desejo individual da pessoa de melhorar a sua saúde. Porém, não é um desejo altruísta, não é um desejo que vem da essência. Ela simplesmente está desejando aquilo porque ela quer o seu bem-estar, mas ela não se preocupa com o bem-estar do animal. Então, quando se trata de uma pessoa espiritual decidir se ela vai comer ou não animais, tudo vem a um ponto: a você seguir o seu coração. Uma pessoa que vive uma vida espiritual, ela vive a partir do coração dela. O que significa o coração, viver a partir do coração? Significa você seguir sua intuição. Você provavelmente já sentiu a sua intuição de vez em quando. E quando você está vivendo totalmente a partir da sua essência, você praticamente é movido a partir da sua intuição. O seu ego não tem mais escolhas dentro de você. Você só segue a sua intuição. Então, como que você faz para decidir se você para de comer animal ou não? Eu vou te dar um exemplo que você pode botar isso em prática. Quando você vê um animal sendo morto, por exemplo, você pode ver um vídeo de um animal sendo morto, ou quando você fecha os seus olhos e você pensa no animal sendo morto, ou você pensa no animal sendo separado da família dele, o que é que você sente quando você pensa nisso? O que é que você sente quando você pensa em comer um alimento de um animal que foi morto com dor? Você tem que estar conectado com essa intuição. O que você sente? Por exemplo, no meu caso, eu sinto que eu não deveria comer os animais, mesmo se fosse saudável. Por mais que já tenha sido comprovado que não é saudável comer animal, eu não comeria mesmo se fosse saudável, porque eu não sinto a intuição de comer ele. Então, quando se trata de você decidir a partir de uma perspectiva espiritual, a partir de uma perspectiva de uma pessoa que estava vivendo uma vida espiritual, tudo se trata de você fechar os seus olhos ou de olhos abertos e sentir o que é que você sente do fundo do seu coração quando você pensa nisso, quando você sente essa decisão. Por exemplo, eu devo comer carne? E daí você medita sobre isso, você investiga, você sente a resposta vir. Porque muitas vezes a gente sente a resposta que é: eu não devo comer carne, mas eu não consigo. Isso significa o quê? Que o seu ego está sendo mais forte do que o seu espírito. Você está seguindo o seu ego, você está seguindo o seu condicionamento, você está seguindo o seu gosto, você está seguindo o seu hábito de comer carne. Então, você não está vivendo uma vida totalmente espiritual, porque quando você escolhe viver uma vida espiritual, meu amigo e minha amiga, você tem que ter coragem. Porque você vai parar de odiar o seu inimigo, você vai amar o seu inimigo, você vai parar de julgar os outros, você vai parar de olhar para os outros com cara feia, você vai amar seus pais e você talvez vá parar de comer animais que foram mortos com dor. E eu tenho consciência que tem mestres espirituais que eles continuaram comendo carne. Porém, eu acredito que existem
diferentes níveis de despertar. Tem pessoas que despertam apenas em certos níveis. Porém, uma pessoa que, na minha opinião, desperta totalmente, onde ela está em total conexão com a essência dela e com a inteligência dela, com a sabedoria dela, ela vai refletir sobre todos os aspectos. Por exemplo, será que a roupa que eu estou usando é uma roupa que é usada pela escravidão de crianças? A gente reflete, porque uma pessoa que vive a partir da essência, ela tem sabedoria, ela tem discernimento, ela consegue ter sabedoria suficiente para refletir sobre os aspectos da vida, sobre o que fazer. Você não precisa ler um livro para decidir se você vai parar de comer carne, você apenas precisa sentir no seu coração o que você quer, e no momento que você sente, é aí que tem a diferença entre uma pessoa que realmente está vivendo uma vida espiritual e a pessoa que só está vivendo um ego espiritual. No momento que você sente a intuição de fazer algo, se você realmente está vivendo a vida espiritual, você vai seguir essa intuição, você vai seguir esse sentimento, você vai seguir esse fogo que está te chamando. Por exemplo, o fogo de seguir um caminho, o fogo de tratar alguém bem, o fogo de não se alimentar de animais. E outra coisa que eu quero complementar, por exemplo, Buda falava que quando você pratica o budismo, você pratica a compaixão por todos os seres que existem no mundo e você faz de tudo para evitar o sofrimento de todos os seres. Buda vivia a partir da essência dele, porque ele queria evitar o sofrimento de todos os seres. Jesus também foi assim. Porém, eu quero dar ênfase que existem passagens na Bíblia que dizem sobre comer carne e comer peixe. Porém, eu quero também dar ênfase que a Bíblia foi traduzida centenas de milhares de vezes e a Bíblia foi traduzida por reis. Reis naquela época, hoje em dia são políticos. Políticos sempre mudam as coisas por interesse próprio. Então os reis daquela época traduziram muitas palavras e frases da Bíblia da maneira errada, justamente para prender as pessoas na prisão da religião, na prisão da política. Então, tem muitas passagens da Bíblia que falam sobre comer carne, mas na realidade significa comer pão. Então, se alguma pessoa quiser falar sobre o exemplo da Bíblia, que, por exemplo, na minha família tem pessoas que falam: eu como carne porque Deus botou os animais aqui para a gente comer, ou porque está escrito na Bíblia. Isso não é razão para comer carne. Por acaso, se uma pessoa de outra religião tem escrito na Bíblia deles que eles devem matar qualquer pessoa de outra religião, você acha que ele tem que seguir aquilo que está no livro deles? Se você acha que não, então você também não deveria seguir tudo que está na Bíblia, sem ao menos refletir, sem ao menos sentir. Tudo bem, a Bíblia é um livro maravilhoso, porém você tem que sentir a verdade. Você tem que sentir o que fazer. Você não pode simplesmente começar a seguir tudo que está escrito em todos os livros. O maior mestre que você vai ter na sua vida é a sua essência. Então, resumindo esse vídeo, você pode escolher o veganismo por milhares de razões. Razões éticas, razões morais, razões de se preocupar com o futuro dos seus filhos e dos seus netos que, por causa da destruição da Amazônia, por causa do aquecimento global. Porém, eu estou falando aqui da perspectiva espiritual. Quando se trata de você viver uma vida espiritual, você vive a verdade. Qual que é a verdade sobre comer animais? O que você sente? Qual que é a sua verdade sobre essa decisão, sobre esse caminho? O que você sente? Se você sente que você não deve comer carne, e se você é uma pessoa que realmente está disposta a viver uma vida espiritual, você não vai comer carne. Porque você tem que ter coragem de ir contra os seus condicionamentos. Você só come carne porque você foi condicionado a comer carne. Você só come carne porque você gosta do gosto. Mas assim como eu gosto do gosto de cerveja, eu não vou ficar bebendo. Assim como eu gosto de, sei lá, de uma droga, eu não vou ficar usando essa droga.
Da mesma maneira, os alimentos. Quando uma pessoa está nesse caminho espiritual, ela elimina todos os desejos sensoriais dela. Ela não é mais refém dos desejos sensoriais. O que são desejos sensoriais? Desejo do corpo. Por exemplo, você sente vontade de comer uma pizza, mas você sabe que ela vai te fazer mal, vai fazer mal para o seu corpo. E se faz mal para o seu corpo, consequentemente vai fazer mal para a sua mente e vai te atrapalhar na sua vida espiritual. Então, se você sabe que te faz mal e você não consegue parar, significa que você está vivendo o ego e não está sendo forte o suficiente para viver a partir do seu espírito. E é a mesma maneira quando você vai escolher sobre comer ou não carne. Fecha os seus olhos, leva o tempo que precisar, mas pega um tempo dos seus dias, dos seus próximos dias e sente isso. E sente o que fazer, sente que decisão tomar. Eu não quero saber de livros, de opiniões, é tudo questão de que você sente. E outra coisa é que tem muitas pessoas que sentem, mas reprimem essa intuição. Tem pessoas que sentem que não devem comer, mas reprimem a intuição porque elas não têm força para parar. Então não reprimam a intuição de vocês. Uma pessoa que vive a vida espiritual tem coragem para seguir todas as intuições que ela tem, mesmo se for contra toda a sociedade, assim como Jesus fez. Jesus foi crucificado justamente porque ele foi contra a sociedade, contra a religião, contra o condicionamento cultural. Jesus tinha coragem de viver a partir do espírito dele. E você tem coragem de viver uma vida espiritual? Ou você simplesmente quer usar a vida espiritual como uma roupa, uma coisa para te deixar sentindo mais prazer da vida? Uma vida espiritual muda a sua vida. Ela destrói a sua vida passada para construir uma nova vida que é vivida a partir da sua intuição. Então era essa a opinião que eu tinha que dar para vocês. Lembrando muito bem que uma pessoa que vive a partir da essência, ela respeita e dá liberdade para os outros ter opiniões diferentes das delas. Então, caso você tenha uma enorme necessidade do seu ego de me julgar ou de analisar as coisas que eu estou falando, segura para você e sente o que fazer. Nem sempre a gente precisa dar respostas para os outros. Quem gosta de dar resposta para os outros é o nosso ego. A sua essência está completamente em paz. Muita gratidão por estar aqui comigo. Muito amor pelos animais, muito amor por você, muito amor pela natureza. Paz.